Oi nerds, tudo bem? Meu nome é Will e hoje nós vamos ranquear os melhores episódios de Black Mirror. Então se você gosta dessa série, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu gostei nesse vídeo pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de tier list. Deixa aqui nos comentários também se vocês concordam ou não concordam comigo. Podem me xingar à vontade, pra ninguém ficar perdido. As nossas categorias são Absolute Cinema, aquele episódio assim que é muito bom, que poderia ser exibido na tela de cinema. A segunda categoria, gosto muito. A terceira, tá na média. A quarta categoria é poderia melhorar. E a última categoria é para a gravação. Aquele episódio muito ruim que, assim, nem deveria estar na série. E pra você que caiu aqui nesse vídeo, mas não sabe o que é Black Mirror, ela é uma série de 7 temporadas da Netflix, onde cada episódio conta uma história diferente. Mas essas histórias são sempre baseadas no uso desenfreado da tecnologia e como ela pode influenciar negativamente na nossa vida. Nós vamos seguir a ordem dos episódios lançados. E o primeiro que a gente vai comentar é Hino Nacional. Um episódio fortíssimo que eu acho que marca muito bem o início de Black Mirror, porque é aquele episódio chocante que te impacta bastante. Para um episódio de Black Mirror ser bom, pra mim, eu acho que ele precisa flertar ali naquele uso excessivo de tecnologia, ter um pouquinho de crítica social, mas também te impactar muito. De você sair do episódio chocado e pensando, caraca, como isso tá acontecendo. E eu acho que esse primeiro episódio, o Hino Nacional, é muito bom por isso. Ele já chega com o pé na porta pra te deixar chocado com as coisas que podem acontecer. Então, vou colocar ele aqui no Absolute Cinema. O segundo episódio da primeira temporada é o 15 milhões de mérito, que é um reality show meio bizarro, assim, que as pessoas precisam fazer algumas coisas. E é um episódio que eu gosto, mas eu colocaria ele aqui no tá na média. O terceiro episódio da primeira temporada, ele vai estrear a nossa categoria de gosto muito. E ele se chama Toda a Sua História ou Toda a Minha História? Toda a Sua História. Basicamente aqui as pessoas têm um chip onde elas conseguem visualizar as suas memórias, dar uma olhada na história do passado, o que aconteceu. É meio que um flashback instantâneo da sua vida, sem você precisar ficar pensando muito, sabe? Tipo, eu quero relembrar do meu aniversário de 3 anos de idade. Você vai lá, entra em transe com o chip e consegue visualizar aquilo ali. E é um episódio que me trouxe esse rolê do impacto e também tem um pouco de crítica social sobre a gente ficar muito apegado em alguns momentos do passado, ter muito desse sentimento nostálgico. A primeira temporada, ela é mais curtinha mesmo, então a gente já vai começar agora com os episódios da segunda temporada, onde a gente tem o episódio Volto Já, que eu vou colocar ele aqui como tá na média, eu acho um episódio legal. Basicamente a história é uma mulher que perdeu o namorado e ela compra um robô de inteligência artificial pra fingir ser o namorado dela. É bem bizarro assim, mas eu acho que o episódio ele não escala muito, sabe? É uma narrativa mais plana, assim, eu acho que não te traz tanto choque, que é um dos fatores que eu falei que eu gosto em episódios de Black Mirror. O segundo episódio da segunda temporada, Urso Branco, ele precisa aparecer aqui em Absolute Cinema. É um baita episódio, um episódio muito tenso, com perseguição, te deixa bem agoniado assim com tudo. Então, Absolute Cinema, ótimo episódio. Terceiro episódio da segunda temporada, vou jogar Momento Valdo aqui no Tá Na Média. Eu sei que muita gente gosta desse episódio demais, assim, é um dos favoritos da galera, mas eu sinto que a história em si não me pegou muito, então eu vou jogar ele aqui no Tá Na Média. Me conta aí se vocês concordam comigo ou eu tô muito louco. Quarto episódio da segunda temporada, basicamente é um especial de Natal, digamos assim. Tanto que ele chama Natal Branco. Ele tem algumas histórias ali dentro do episódio que é bem interessante e tal, mas eu vou colocar ele aqui no Tá Na Média também, porque não me agradou 100% igual outros. Eu não jogaria ele no gosto muito, porque pra mim ele não foi tão relevante assim. Não é aquele episódio que eu paro e penso, meu Deus, esse episódio é muito Black Mirror. Ou quando alguém me pergunta sobre Black Mirror, não é
episódio que vem na minha cabeça, então vou deixar ele aqui no Tá Na Média. Chegamos aqui então na terceira temporada, primeiro episódio, Queda Livre, um dos meus episódios favoritos de Black Mirror, e assim, ele precisa ir pro Absolute Cinema. Uma coisa que é muito interessante em Black Mirror é que como cada episódio é uma história diferente, não tem essa dependência, sabe? De você ter que assistir um episódio pra entender o outro. Então, você pode começar a assistir a série por qualquer episódio aleatório. E quando me indicaram Black Mirror, falaram assim: Will, comece a assistir pelo primeiro episódio da terceira temporada, que você vai entender completamente esse universo, a temática e o que Black Mirror quer falar. E eu comecei por ele e assim, realmente é um episódio muito bom, tem aquele fator impactante, mas eu acho que aqui o principal é a crítica social, porque é um episódio que fala sobre a busca de avaliação nas redes sociais, a busca por curtida, por aprovação, por comentários, e aqui a personagem vive num mundo onde quem tem mais aprovação, quão melhor é a sua nota nas redes sociais, mais vantagens, mais benefícios você tem dentro dessa sociedade. E é um episódio assim, Absolute Cinema, muito bom, eu gosto muito. E se você aí nunca assistiu Black Mirror, comece por ele, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E é um episódio também que é mais leve, não é tão pesado igual outros que a gente já citou aqui, como o Urso Branco ou o Hino Nacional, que são episódios bem mais que te sugam assim, que te dão gatilho. Esse já é um episódio mais tranquilo, que te deixa pensar, mas mostra exatamente a essência de Black Mirror. Segundo episódio da terceira temporada, versão de testes, vou jogar aqui no Tá Na Média. O nosso Tá Na Média tá ficando bem cheio, hein, galera? Terceiro episódio da terceira temporada, Manda Quem Pode, é assim, Absolute Cinema. Outro dos melhores episódios de Black Mirror. É uma história bizarríssima. Eu acho assim que já dá pra entender um pouquinho pelo título, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O personagem, ele cai aí num vírus no seu computador e ele acaba tendo que obedecer os pedidos dessa pessoa que o hackeou pra fazer coisas bizarras assim, pra não prejudicar ele. Absurdo, tem plot twist, entrega tudo que você espera de Black Mirror. É coisa de maluco, coisa de maluco. Esse sim também é aquele episódio pesado, que vai te deixar carregado. Agora, talvez nesse quarto episódio da terceira temporada seja onde eu apanhe de vocês, porque a gente vai falar de San Junipero. Como eu disse já mais no início do vídeo, eu gosto do impacto de Black Mirror. Eu gosto de me sentir chocado, assim. Eu sei que pra muita gente esse episódio é Absolute Cinema. Sim, é um episódio lindo, com um romance maravilhoso. Tem um pouco ali do fator Black Mirror, mas eu acho que não escala o impacto. E talvez pra mim esse seja o problema, assim. Eu compreendo 100% que a série precisa de alguns episódios mais românticos pra atrair mais público, né? Não pode ser só a porradaria que eu gosto. Mas San Junipero, pra mim, é um gosto muito. Eu ainda acho o episódio sensacional, muito lindo, muito bem feito, roteiro muito incrível, mas eu ainda não colocaria ele ali no Absolute Cinema. Essa terceira temporada, pra mim, é uma das melhores de todos os tempos, porque aqui a gente tem mais um episódio Absolute Cinema. Engenharia Reversa é aquele tipo de episódio que, assim, explodiu a minha mente. Aqui a gente acompanha alguns militares que caçam uma galera que parece umas baratas, assim, mas depois a gente acaba descobrindo que isso é um chip, uma manipulação do governo. Isso explodiu a minha cabeça, principalmente porque quando eu assisti esse episódio, eu tava lendo sobre uma autora africana que comenta sobre o perigo das histórias únicas, porque muitas vezes a gente conhece da história, do passado, pelas pessoas que venceram aquelas batalhas ou aquelas pessoas que sobreviveram àquele momento.
e as pessoas podem retratar as outras como elas bem quiserem. E eu acho que esse episódio se encaixa perfeitamente nesse perigo de uma história única. Último episódio da terceira temporada, Odiados pela Nação. Vou colocar aqui no Poderia Melhorar, porque é um episódio que não me levou, sabe? Não foi aquele episódio que me empolgou, que me prendeu ali na tela. Então eu acho que ele poderia melhorar, porque ele tem uma temática legal. Eu gosto dessas temáticas que envolvem mais conflitos políticos, mas aqui eu não gostei. Começamos a quarta temporada com USS Callister. Não sei se é assim que pronuncia mesmo, mas vou jogar ele aqui no Gosto Muito. Ele quase sobe pro Absolute Cinema, mas vou deixar ele aqui no Gosto Muito. Outro episódio, assim, fantástico, muito legal, com uma narrativa muito única. A gente acompanha aqui um desenvolvedor de jogo, né? Ele clona os colegas de trabalho dele pra jogar dentro desse jogo e abusar deles, em vários sentidos da palavra. É um episódio muito legal, muito bem feito, uma fotografia, uma direção de arte muito boa. Eu adoro porque nesse jogo eles trazem uma temática meio Star Trek que eu amo. Eu acho, assim, episódio muito, muito legal também. Segundo episódio da quarta temporada é mais um dos meus Absolute Cinema. Ótimo, ele se chama Archangel e fala muito sobre esse controle que os pais querem ter na vida de seus filhos e como eles querem proteger esses filhos do mundo, colocando eles em bolhas. É uma crítica social muito legal, assim. Se você é pai, se você é mãe, assista esse episódio também, porque é muito legal, é Absolute Cinema, eu gosto demais, 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 demais. Depois disso, eu sinto que essa quarta temporada, ela começa a desandar. A gente tem aqui o terceiro episódio, Crocodilo, que eu vou jogar ele aqui no Poderia Melhorar. Hang to DJ é o quarto episódio da quarta temporada, é basicamente um Tinder ali, é um episódio bem legal também. Vou colocar ele aqui na Tá Na Média, porque não me impressionou absurdamente, mas basicamente essa galera aí tem um dispositivo onde eles conseguem ver quanto tempo eles vão durar na relação com outras pessoas. Então eu acho bem legal esse episódio, mas pra mim ele tá na média, porque ele poderia causar um impacto maior. Metalhead Poderia Melhorar, também não é um episódio que eu gosto. E até lançarem a sexta temporada, que eu digo pra vocês que é assim, complicada, esse era o episódio que eu menos gostava. E a gente encerra essa quarta temporada com o Museu Negro, o nosso sexto episódio. Baita, baita, baita episódio também. É assim, chocante, impactante. É Black Mirror pra caramba. Juro, muito bom. Absolute Cinema. Quinta temporada, primeiro episódio, Streaking Vipers, que conta a história de dois amigos que jogam videogame online em um universo meio imersivo ali. É um jogo de luta inocente até o primeiro momento, mas eles acabam ali se apaixonando, tendo uma relação ali meio confusa. Eu acho que é um episódio legal, mas assim, também não é nada que me marcou absurdamente, então vou jogar ele aqui no nosso Tá Na Média. Segundo episódio dessa quinta temporada, Smith Rings. Vou jogar aqui já no Gosto Muito. Logo eu que falei que não gosto de episódios muito parados, né? Aqui a gente tem um episódio que ele se passa quase 80% do seu tempo dentro de um carro com duas pessoas conversando. Mas eu acho a narrativa desse episódio muito incrível, o diálogo, o roteiro. Eu acho que foi muito, muito bem construído e eu gosto muito desse episódio. Rachel, Jack e Ashley Chu também vai para o nosso Gosto Muito. É o terceiro episódio da quinta temporada, onde temos Miley Cyrus aqui no elenco, brilhando, brilhando, brilhando na série. Eu acho que é um episódio que ele traz o impacto de Black Mirror, ele traz esse flerte com a tecnologia de uma forma muito boa, mas mesmo assim ainda é um episódio assim bem divertido de assistir e eu gosto muito dele. Chegamos
Entremos então na fatídica e polêmica sexta temporada. Vamos começar com o primeiro episódio, que é A Joan é Péssima. É um episódio que pra mim, ele é absoluto cinema. Eu posso ser julgado, posso apanhar aí na rua a qualquer momento por isso. E ele traz uma crítica muito legal sobre os termos de uso que a gente assina a todo momento. Aqui eles trazem uma crítica mais direta realmente a essas plataformas de streamings, Netflix, Max, Disney Plus. Mas é no segundo episódio que as coisas começam a complicar. A gente tem aqui Launching Harry, que é um episódio para gravação muito ruim. Gente, como que eles conseguiram fazer um episódio tão tenebroso como esse? Eu adoro a premissa que o episódio tem, porque na época que ele foi lançado, esse rolê de true crime, da galera tá bem obcecada por crimes reais, tava super em alta, era algo que tava sendo bem discutido assim, e esse episódio começa por aí, ele começa com um casal que tá investigando alguns crimes, tá fazendo um filme sobre isso e tal, só que se perde muito, gente. Eu acho que essa sexta temporada, ela caiu nesse limbo do terror tenebroso, ridículo, muito ruim, e assim, para a gravação, muito ruim esse episódio. Mas calma que tem um pior, tá? Terceiro episódio da sexta temporada, vou jogar ele aqui no Poderia Melhorar. Maisie Day, quarto episódio dessa sexta temporada, pra mim é o pior episódio de Black Mirror. Sem dúvida vai estar aqui no Para Gravação. Episódio bizarramente ridículo. É o auge do ridículo esse episódio. Ele começa muito bem, ele faz uma crítica sobre essa indústria de paparazzis, que lá nos Estados Unidos, eles são assim, absurdos. Eles se jogam no chão pra fotografar a calcinha das atrizes, das celebridades, se enfiam no meio de todo mundo, eles invadem a privacidade de todo mundo. E o início desse episódio, ele fala um pouco sobre isso. Então, cara, muito legal. Só que do nada, o episódio vira sobre lobisomem. Do nada, me aparece um lobisomem em Black Mirror. Aí a gente encerra essa sexta temporada com o quinto episódio, que é Demon 79, que também vai pro Para Gravação. Episódio ruim, caricato, não. É apenas ou não pra mim. Primeiro episódio da sétima temporada, Pessoas Comum, um ótimo episódio também. Eu acho que essa sétima temporada, no geral, ela resgatou muito da essência de Black Mirror, traz ótimos episódios com ótimas histórias também, que são muito completas, muito consistentes, assim. Eu acho esse primeiro episódio, ele quase tá ali pra mim no Absolute Cinema, porque ele também traz uma crítica social muito forte. Aqui, mais uma vez, eles voltam a cutucar a ferida dos streamings. Eu acho particularmente que a Netflix não deve nem ter assistido esse episódio antes de aprovar, porque senão não teriam deixado isso ir pro ar. É uma baita crítica sobre essa cultura que tá ficando cada dia mais normal e a gente não pode deixar isso acontecer, que é sobre a gente assinar esses serviços online e depois, com o tempo, ir sendo induzidos a melhorar de plano, a comprar um plano mais caro para ter benefícios melhores, para poder assistir um filme em 4K, para poder assistir a sua série sem anúncios. Então, assim, é uma baita crítica sobre esse sistema que já tá ficando bizarro, assim, para mim. Eu não consigo entender. Você tá pagando ali uma mensalidade de um serviço que você já pagava anteriormente e agora, se você quiser assistir sem anúncios, você precisa pagar mais caro. E o mais bizarro disso tudo, que tá acontecendo muito nos streamings, né, é que a gente não tem recurso. A gente não consegue reclamar, e se a gente reclamar, eles não mudam. Então, ou você paga mais caro, ou você para de assistir. Esse episódio, pra mim, ele tá no gosto muito, ele, como eu disse, ele quase escorrega ali para o Absolute Cinema, mas ele tem ali um arco no episódio que um dos personagens, ele está numa plataforma de live, assim, bizarra, que as pessoas pagam altos valores pra ele fazer bobagem, tipo, colocar uma ratoeira na língua, arrancar um dente, e eu achei isso um pouco repetitivo, seria a palavra. Parece que eu já tinha visto isso antes, até mesmo em Black Mirror, e eu achei meio desnecessário ali. Eu acho que eles poderiam ter construído um arco novo
pra poder suprir essa parte, essa necessidade do personagem, porque eu achei repetitivo. Então, se ele não tivesse isso nesse episódio, ele com certeza seria Absolute Cinema. Segundo episódio da 7ª temporada, pra mim é Absolute Cinema, que é BT Noire, eu não sei como pronuncia certo, mas é um super episódio que também fala sobre a busca por vingança, assim, até onde a vingança pode te levar. É um episódio muito angustiante, você parece que você tá sendo enganado o tempo todo junto com a personagem, você fica muito confuso, você começa a surtar junto com ela, do tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ninguém tá vendo o que tá acontecendo com ela. É assim, eu não quero dar muito spoiler, mas eu adorei esse episódio, muito, muito bom. É impactante, é bizarro, tem fator Black Mirror, pra mim é tudo de bom. Terceiro episódio da 7ª temporada, vou jogar ele aqui no Gosto Muito. Muita gente falou que esse episódio é o filho de San Junipero, traz uma história de romance muito legal, muito linda, o elenco é maravilhoso, eu amo o elenco que tá nesse episódio, mas eu acho que eu sinto falta daquele impacto final, sabe? Daquela bizarrice final, e não só tão romântico, mas o episódio fala muito sobre o uso de inteligência artificial, é algo que eu gostei bastante, então por isso vai estar no Gosto Muito. Quarto episódio da 7ª temporada também vai pro Gosto Muito, que é Brinquedo. Esse episódio também, assim, é bizarríssimo, coisa de gente maluca mesmo, literalmente. Também fala sobre essa inteligência artificial, mas mais voltada pra dentro dos jogos. Pra mim é um episódio sensacional, eu confesso pra vocês que eu terminei ele querendo assistir mais, querendo que me entregasse mais. Eu queria ver o mundo depois que acabou o episódio, e eu vou deixar ele aqui no Gosto Muito. Quinto episódio da 7ª temporada, Eulodia. Eu vou jogar ele aqui no Tá Na Média. Eu posso ser super polêmico agora. Eu acho que vai ter gente aí me xingando também nos comentários. Mas eu fui com muita expectativa nesse episódio, porque, assim, um episódio digno de filme também, muito bem feito, fotografia linda, é bem uma história mais romântica assim também, mas eu sinto que faltou, sabe? Não sei se foi o fato de eu ter ido com muita expectativa, porque eu vi a galera nas redes sociais elogiando muito, mas eu achei ele um pouco ali, tá na média. Não sei se eu amei, não é o que me impactou nessa temporada. E a gente chega no último episódio dessa 7ª temporada, que é o USS Callister novamente, só que agora Infinite. É o único episódio que tem uma continuação direta, assim, é a continuação do primeiro episódio da 4ª temporada, e eu super jogo ele aqui novamente também. Não gosto muito, episódio muito legal que resgata um pouco dessa ideia dos clones estarem vivendo dentro dos jogos e aqui eles precisam sobreviver roubando créditos de outros jogadores, e eu gostei muito desse episódio justamente por eu já gostar muito do primeiro, então assim, eu achei que eles conseguiram manter ali a qualidade. Mas é isso, gente. Me conta aqui nos comentários agora se vocês concordaram comigo ou não. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele gostei aqui nesse vídeo, tá? Tô de olho em vocês. É isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.